A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus queridos. Boa noite, meus amados irmãos, nossos queridos convidados, pessoas amigas, aqueles que estão conosco, tanto aqui no nosso templo, como você, meu querido, que está na sua casa, está nesse momento acessando, está nesse momento assistindo a live da Igreja Batista da cidade de Apodi. Nós queremos agradecer pela sua audiência, pela sua atenção nesse momento em relação à palavra do nosso bondoso Deus. E o que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos e amados convidados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, um filho na fé de Paulo, que o Paulo estava ausente da presença do Timóteo. Timóteo já era um jovem pastor, e o Paulo escreve para Timóteo uma carta, trazendo várias recomendações, exortações, incentivos, encorajamento. Então, na segunda carta, quando Paulo escreve para aquele jovem pastor, no capítulo 3, e nós leremos 2 versículos, o 16 e também o 17. Você pode acompanhar aí na projeção. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, ou divinamente inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Quando os irmãos entraram na igreja, e talvez você que acompanha um pouco as mídias, você já deve ter percebido o tema da pregação de hoje. Um tema muito importante, um tema muito relevante. A Bíblia, a revelação escrita de Deus para os homens. É o que nós estaremos abordando nesta noite. No último dia 31 de agosto, nós comemoramos no último dia 31 de outubro, comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. Aquele período onde Deus, Ele usou vários homens piedosos, vários homens cheios de Deus, como Martinho Lutero, João Calvino, João Wycliffe e tantos outros homens, para causar uma grande reforma no seio do cristianismo. Para vocês terem uma ideia, nesse contexto de reforma, século XV para o século XVI, existia um desvio, uma contaminação da igreja como nunca se tinha visto antes. Todo tipo de heresia, todo tipo de carnalidade, tudo aquilo que não deveria acontecer no meio da igreja, os reformadores começavam a enxergar, como o exemplo do próprio Martinho Lutero, um monge agostiniano, que ele começou a relacionar 95 erros que ele encontrou no seio da Igreja Católica. E aquele homem pega aquele documento, ele fixa esse documento, na porta da igreja do castelo de
Wittenberg. Então, a partir desse momento, os reformadores, eles gritaram por uma reforma dentro da própria Igreja Católica. O Lutero, ele foi ameaçado de morte, ele foi excomungado, e ele foi um dos autores, juntamente com outros reformadores, autores, na verdade, dessa grande reforma protestante. E dos elementos, um dos pilares, melhor dizendo, da reforma protestante, era o sola escritura, que somente a Bíblia, que somente a palavra de Deus fosse o único manual, fosse a única regra de fé e prática para a igreja. A Igreja Católica, ela tinha colocado as tradições da igreja, tinha colocado as resoluções dos concílios, as encíclicas, as bulas papais, como autoridade igual às Sagradas Escrituras. Então, os reformadores, apesar que com o nome sola escritura foi dado depois por outros estudiosos, mas um dos gritos da reforma protestante foi sola a escritura. Somente a Bíblia deve ser usada para nortear a vida da igreja. O Lutero, ele criticava, por exemplo, a oração aos santos e a Maria, a Imaculada Conceição de Maria, a transubstanciação, o batismo de bebê, as indulgências e a autoridade papal. Para vocês terem uma ideia, a volta às Sagradas Escrituras, a Bíblia sendo novamente trazida para os púlpitos, sendo traduzida na língua do povo, ensinada, explicada, colocada em prática, trouxe uma extraordinária revolução para dentro do cristianismo. Então, quando nós olhamos para o poder da palavra de Deus, o quanto ela causou uma grande revolução na época da reforma protestante. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia era escondida, ninguém podia ler. Existia até uma relação de livros que as pessoas não tinham acesso. O homem não tinha acesso à Bíblia, somente alguns, somente os líderes tinham acesso à Bíblia e mesmo assim não colocava em prática. Então, a Bíblia sendo colocada no seu devido lugar, trouxe uma grande revolução, uma grande reforma no meio do cristianismo. É nesse momento onde as igrejas evangélicas, elas surgem, elas nascem, um retorno às práticas da igreja primitiva, da qual Jesus havia deixado com a sua pureza doutrinária. E aí, nós observamos que a palavra de Deus, ela é importante, ela é fundamental. Aí, meus irmãos, como eu coloquei no tema do sermão, a Bíblia é a revelação escrita de Deus aos homens. Os estudiosos, eles costumam dizer que Deus, ele se revela ao homem, pelo menos de duas maneiras. Eles dividem a revelação geral, tipo, Deus se revela ao homem através da natureza, através da sua criação, através da criação do universo, da criação de todas as coisas, da criação do homem. Então Deus, ele se revela ao homem através da criação, como está contido no Salmo 19, que vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E também diz que Deus se revela ao homem, ainda dentro dessa revelação geral, através da própria consciência do homem. Dentro da própria consciência humana existe algo que justifica, que atenta para a existência de um Deus. É tanto que é verdade isso, você vai a uma tribo indígena, no mais escondido lugar, e lá eles têm uma noção de Deus, eles têm uma visão de Deus, que muitas vezes nem sempre é a correta.
E temos a revelação especial. Deus se revelando mais presencialmente ao homem. E aí, os estudiosos dizem que é através da palavra de Deus, escrita ou oral, através dos profetas, e através principalmente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a principal revelação de Deus ao homem. E a Bíblia é a sua palavra do Velho e do Novo Testamento. Ela é a revelação escrita de Deus para o homem. E é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. Sobre esta Bíblia, sobre esta palavra, sobre este livro tão lido, o livro mais lido do mundo, o mais publicado, o mais impresso, o mais vendido, o mais odiado, o mais rejeitado, o mais debatido. A passagem bíblica, eu acho interessante que a gente conheça, a passagem bíblica que nós acabamos de ler, ela faz parte de uma sessão, já encerrando a sessão, quando o Paulo, ele vai escrever para Timóteo, lá no início, aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele vai falar sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Para vocês terem uma ideia, o Paulo ele vai fazer uma relação daquilo que está acontecendo e daquilo que ainda acontecerá da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. E o texto, ele é bem claro. Ele vai dizer assim, a partir do verso 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí o Paulo vai dizer assim, foge destes também. Observe que o contexto dessa passagem está justamente aqui. O mundo estava, naquela época já, há 2000 anos atrás, já estava mergulhado nesta podridão, nesta devassidão, nesta contaminação geral. Aí o Paulo ele vai dizer assim, Timóteo, eu quero dizer para você, você como pastor de uma igreja que deve ensinar, que deve anunciar, você deve, Timóteo, baseado nessa situação aqui, neste quadro caótico que nós estamos vivendo, você precisa continuar pregando a palavra de Deus. Aí ele vai destacar as qualidades da palavra do Senhor. É nesse contexto que o Paulo vai citar esse texto. E é interessante que ele vai dizer antes disso, e Timóteo, essa palavra de Deus que você deve trazer ela para o púlpito, para a sua vida, para a sua obediência, é essa palavra que você aprendeu desde o tempo da sua infância, quando sua família lhe ensinou, quando você hoje é um homem de Deus, mas você é este homem porque você é obediente a esta palavra. Por quê, Paulo? Por que, Timóteo? Aí ele vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Então, observe que a solução para aquele mundo caótico, aquele mundo religioso, aquele mundo econômico, aquele mundo familiar, aquele mundo espiritual, aquele mundo religioso, a solução para a sociedade estava em o homem abandonar as suas práticas pecaminosas e seguir a palavra de Deus, gente. Deixe-me dizer uma coisa, é a mesma coisa que nós precisamos fazer hoje. O mundo está de ponta cabeça, as notícias que nós observamos através desse mundo midiático, porque através desse mundo midiático, através
das redes sociais, através da internet, assuntos que a gente nem sequer sabia que existiam, todos os dias bate no nosso rosto, a gente vê através das nossas telas. E a solução para esse mundo de hoje está aqui de novo, olha, na palavra de Deus, porque essa palavra anuncia Jesus como Deus verdadeiro. Eu estava conversando com uma pessoa, e ela dizendo, pastor, eu estava num evento da igreja, e eu olhei de lado, tinha uma pessoa, ela estava assim, com a ira tão grande, assim, e ela chegou assim e dizia assim, isso é um absurdo, porque este é o segundo evento que eu vou, aonde um preconceituoso de um pastor, ele afirma que o casamento heterossexual é a única forma de casamento legal diante de Deus. Observe que aquela pessoa, com a sua mente contaminada, distorcida por aquilo que a mídia, os estudiosos, contrários a Deus ensinam, aquela pessoa achava um absurdo, eu era preconceituoso, porque eu afirmava que diante de Deus, baseado neste livro, a única forma de família era uma família em que um homem e uma mulher se casavam e viviam e têm filhos para a glória de Deus. Observe que a Bíblia, gente, é um livro odiado. Tem muita gente que você chega como pastor e diz assim, olha, você marido, seja obediente à sua esposa. Esposa, seja obediente ao seu marido. Faça isso, porque assim você se dará bem. Deus continuará abençoando a sua casa. Espera aí, porque esta pode não ser uma atitude correta, abraçada, entendida por aqueles que querem viver uma vida sexual livre, aberta. Um relacionamento aberto, onde o homem pode ter várias mulheres e as mulheres ter vários homens. Como é que vocês dizem que a honestidade, ser honesto, pagar as contas, devolver o mal com o bem? Vocês dizem isso, mas isso aqui não é coisa, isso é coisa de gente trouxa, gente mole. A gente precisa ser esperto. Então observe, esse livro, ele é odiado, tem gente que rasga esse livro, que não aceita esse livro. Nós observando nesse texto, um texto bonito, nós queremos falar sobre alguns aspectos da palavra de Deus. Esse livro, que tem um poder de transformação tão grande. Leia a história dos Gideões internacionais, a quantidade de pessoas que estavam um dia escravizadas no erro, estavam na mais difícil situação. Ontem à noite eu escutava o pastor Linhares, pastor da igreja congregacional na cidade de Catolé do Rocha, e ele contando sobre a história do congregacionalismo aqui por lado da Paraíba. E ele diz que a palavra de Deus é um dos cangaceiros, que agora me foge o nome, aquele cangaceiro que vivia uma vida completamente longe do Senhor, ouviu a palavra de Deus e se converteu. E quantas pessoas por aí afora, pessoas de alta periculosidade, gente que era especialista de fazer o que não presta, mas diante desse livro, diante desta palavra tão poderosa, esta palavra transformou corações. E pode ler a Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que o povo de Deus, ele se apegava à Bíblia, obedecia às Sagradas Escrituras, obedecia à lei de Deus, Deus livrava aquele povo e aquele povo prosperava. Era só o povo se quedar à idolatria, a viver uma prática longe de Deus, que aquele povo caía em ruína. Em ruína. Pois bem, nós queremos, olhando para esse texto, observar alguns aspectos da palavra do Senhor. Primeiro, nós queremos falar sobre a sua origem. O texto começa assim: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus.
Sabe o que é que nós entendemos? É que a origem da Bíblia, ela é divina. A Bíblia não é um livro que tem um autor humano. A Bíblia, o seu autor, ele é o próprio Deus. A Bíblia, ela não nasceu da imaginação humana, mas da mente de Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou, soprou homens de Deus para escrever a sua palavra. É tanto que é verdade isso, que o Pedro, lá na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus, ele preparou escritores para a tarefa de redigir as Escrituras. Sendo assim, o seu conteúdo é inspirado por Deus. Deus inspirou. Não estou dizendo aqui que Deus, que o homem ficou em transe e começou a escrever a Bíblia. Não, Deus, ele inspirou aqueles homens e eles escreveram, redigiram a palavra de Deus. Sendo assim, meus irmãos, a gente acredita que a Bíblia, ela é divina. Eu posso dizer que ela é um livro verdadeiro e ele é um livro confiável. Se ele é um livro confiável, verdadeiro, eu posso dizer que a Bíblia, ela é inerrante, ela não contém erros, e a mesma Bíblia, ela é imutável, gente, ela não muda. Quando você começa a ler a Bíblia sem preconceito, sem ter já um pré-julgamento formado quando você for lê-la, quando você lê a Bíblia com o seu coração aberto, com a sua mente suave, quando você começa a ler a Bíblia, era como se você estivesse lendo um jornal, que hoje em dia quase não tem mais jornal impresso, é como se você estivesse lendo um jornal, um livro, que ainda tem aquele cheirinho da tinta. Sabe aquele livro? Uma das primeiras coisas que o leitor faz quando compra um livro é dar uma cheirada, né? Rapaz, que cheirinho gostoso. Então, quando você lê uma Bíblia que já tem milhares de anos que foi escrita, mas quando você começa a se deliciar com o conteúdo bíblico, você está diante de algo que parece que o autor escreveu, você estando presente com ele. Já disse alguém que a Bíblia é o único livro que você lê tendo o autor do seu lado. Mateus 24 e 35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Será que a Bíblia está ficando um livro caduco? Porque o que os ateus, o que o pessoal aí que acha bom viver falando mal do Evangelho, falando mal da igreja, diz que a Bíblia está precisando de uma edição, está precisando de ser renovado. Já disse uma turma aí, né, que alguém diz que é a turma do mal, que diz que enquanto o Ocidente ele for dirigido por conceito judaico-cristão, a gente não prospera. É o contrário. O Ocidente ele passaria a viver, entre aspas, um verdadeiro paraíso, se o homem passasse a ter esse livro como fundamentação da sua vida. Além da Bíblia ela ser divina, sobre a questão da sua origem, um outro aspecto ainda da sua origem é que esse livro ele é 100% inspirado. O texto vai dizer assim, né, gente? Para ficar bem claro, toda a Escritura. O texto não está dizendo assim, né? Eu quero só também trazer essa informação para vocês, dizendo que quando Paulo escreve isso para Timóteo, dizendo que a palavra de Deus ela era inspirada, o que o Paulo tinha naquela época de palavra de Deus era o Velho Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito, inclusive o próprio Paulo,
foi um dos primeiros, ali escreveu ali as cartas, as epístolas, durante aquele período que o Evangelho, que o Novo Testamento, o cano do Novo Testamento estava sendo fechado. Então, o que eles tinham de palavra de Deus era a palavra oral dos próprios apóstolos e principalmente a palavra escrita do Velho Testamento. Aí ele vai dizer que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Não é somente o Novo Testamento, não é somente o Velho Testamento, não é somente o livro de Salmo, não é somente aqueles textos aonde fala bem do homem, porque a Bíblia ela é tão maravilhosa, porque ela tanto fala dos acertos do homem, como também fala dos seus fracassos. Tem passagem bíblica mais triste do que você estudar o pecado de Davi? Quando Pedro nega Jesus, quando tantos homens cometem erros, quando acontece assassinatos, quando acontece roubo, quando acontece a idolatria, a Bíblia não esconde. Agora, a Bíblia ela é 100% inspirada por Deus. Não é apenas uma parte, mas ela toda é a palavra de Deus. Tudo o que a Bíblia afirma sobre si mesma, do homem, de Deus, da vida, da morte, da história, da ciência, da Trindade, sobre o pecado, tudo isso é verdade. Até aquilo, meus irmãos, até as declarações que o diabo, que na Bíblia é registrado, uma passagem onde Satanás fala, Satanás mentindo, por mais que aquela palavra seja uma palavra mentirosa, porque foi dita pelo diabo, mas o seu registro é verdadeiro. A Bíblia está registrando uma mentira dita por Satanás. A Bíblia, por causa disso, ela é confiável. E outra coisa, quando eu citei aqui a palavra inspirado, a gente não deve confundir esse texto nessa palavra, não. Algumas vezes a gente diz, rapaz, quando o William Shakespeare, ele escreveu Romeu e Julieta, ele estava inspirado. Ou então, quando John Bunyan escreveu O Peregrino, ele estava inspirado. Não, ele podia estar, muito animado, estava muito cheio de talento, estava muito voltado, estava muito aberto, a sua mente estava muito fresca, a sua mente estava muito brilhante, mas inspirado significa que Deus soprou. A inspiração bíblica se refere à influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores, garantindo que as palavras que eles escreveram, elas são fidedignas e verdadeiras. Então, aqui em primeiro lugar, nós queremos falar sobre a origem da Bíblia. Ela não foi feita numa esquina. A Bíblia não foi escrita nas universidades. A Bíblia não foi escrita pelos gregos. Não foi elaborada pelos homens. Não, mas foi inspirada por Deus. Segundo lugar, vamos falar do seu propósito. Qual é o propósito da Bíblia? O texto continua. O mesmo versículo 16 diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Atenção, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e para o ensino. Para a educação e justiça, melhor dizendo. Então, vamos aqui, bem rapidinho, destacar esses quatro propósitos, né, da palavra do Senhor. Primeiro, útil para o ensino, ou seja, ensino daquilo que é certo. A Bíblia, ela é o manual daquilo que ensina como devemos ser, como devemos fazer, como devemos agir diante de Deus, diante dos homens, diante de um casamento, diante das amizades, diante do nosso trabalho, diante de tudo. Ela é útil para o ensino. As Sagradas Escrituras, ela tem ensinos
corretíssimo sobre o pecado, sobre o inferno, sobre todo, sobre salvação, sobre tudo. Ela também é útil para a repreensão, ou seja, ela faz correção daquilo que está errado. É muito bem certo que a Bíblia, a gente não deve somente olhar para a Bíblia, dizer que ela é valiosa para encontrar a falha dos outros. Não, mas significa que ela é valiosa para convencer o homem dos seus erros e fazer com que ele se converta e procure um caminho certo. Ela é útil para a correção, gente. Ou melhor, para a repreensão. Uma das primeiras é um programa evangélico que nós temos aqui na cidade, e na abertura do programa diz assim, aquele programa traz ele fala um pouquinho, diz assim, traz uma verdade que fere. Você sabia disso? Que uma das primeiras coisas que o evangelho faz, quando a gente escuta, é ferir a gente? É confrontar a gente, botar a gente contra a parede? É dizer que a nossa prática de vida está completamente errada? É por isso que tem muita gente que sai xingando o pregador, não gosta de crente, não gosta da Bíblia, não gosta do Evangelho, porque, acima de tudo, a Bíblia, ela repreende, ela diz na sua lata que você está errado. Eu confesso a vocês que foi uma das coisas mais duras, quando eu comecei a fazer um estudo bíblico. Eu pensava que na minha vida, como eu vivia, idólatra, vivendo na farra, vivendo de um bocado de coisa errada na minha vida, eu pensava que eu estava certo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, tinha momento que dava vontade de eu comer, eu rasgar, porque quanto mais os irmãos diziam para mim, explicavam para mim, mas eu percebia que eu era errado, que eu estava errado e que eu precisava passar por uma mudança radical na minha vida. A Bíblia diz isso, gente. A primeira coisa que ela faz, ela vai dizer que a gente ser desonesto está errado, que a gente ser mentiroso está errado, que todas as vezes que a gente mente, a gente está sendo usado por Satanás, porque o diabo é o pai da mentira, que quando a gente mente está errado, quando a gente adultera está errado, quando a gente vive em fornicação está errado, quando a gente adora qualquer outro Deus que não seja Jesus está errado, quando a gente é orgulhoso a gente está errado, quando a gente é soberbo a gente está errado, quando a gente faz do dinheiro o nosso próprio ídolo está errado. Então uma das primeiras coisas que a Bíblia faz, ela nos humilha. Você está errado. E ninguém gosta, gente. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade, num mundo, em que a gente acha muito legal as pessoas aprovarem aquilo que eu penso, a minha cosmovisão de mundo, de Deus, de família, de trabalho, de sucesso. A gente vive numa sociedade que a gente vive atrás de aceitação. É por isso que tem muita gente que, quando quer viver uma vida bem errada, a primeira coisa que ela diz, eu sou ateu. Porque eu quero me livrar da culpa de saber que tem um Deus que me acusa do erro que eu estou praticando. Eu tenho uma pessoa da minha família, e aí eu vou aqui me policiar para evitar citar nomes, e eu lembro uma vez eu conversando com ele, ele diz assim, tem duas raças de gente que eu não topo nem de longe. Aí uma delas ele disse que era pastor. E eu comecei a entender por quê. Quando eu fui atrás do camarada, um camarada todo enrolado, cheio de mulher. Você já viu alguém que vive cheio de mulher, cheio de farra, vive na prostituição, no erro, ele dizer que um pastor está pregando a coisa certa? Quando na Bíblia ela vai denunciar a prática de você ter mais de um relacionamento? O texto também diz que a Bíblia ela é útil para a correção, gente. O que é correção? Como fazer o que é certo. É ensinar você a fazer aquilo que é correto. É colocar na sua cabeça dizendo, olha, o caminho é por aqui. A sua vida ela vai ser bem sucedida se você for por aqui.
Se você que é filho, obedecer seu pai. Se você que é mulher, deve ser submissa ao seu marido. Marido, se você quiser viver bem, ame a sua esposa de tal maneira, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, se entregando por ela. A Bíblia ensina como é que a gente deve conviver no trabalho, as nossas amizades, diz tudo. Então, ela é excelente para correção. Eu acho lindo esse texto de Hebreus, capítulo 4 e verso 12, que diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Olha o poder da palavra, gente. Olha o poder da palavra. Eu estava assistindo um vídeo recentemente de uma pregação de um pregador, e lá no final tinha um comentário. Aí o cabra colocou assim: eu louvo a Deus por essa pregação, porque uma vez eu estava saindo de casa para acertar minhas contas com a pessoa, e quando eu ouvi uma palavra, eu modifiquei o meu caminho e voltei para casa, e não fiz aquela loucura que eu estava pensando em fazer. E diz que a Bíblia, ela é útil para a educação na justiça. Isso tem a ver como permanecer no caminho certo, como perseverar no caminho certo. É tanto que, se você quiser caminhar com Deus, viver com Deus, andar em submissão a Deus, obedecer ao Senhor, você precisa urgentemente de passar a ler a Bíblia com frequência, ouvir a palavra de Deus, se congregar, ouvir bons sermões, fazer um discipulado, orar, se consagrar, se submeter à vontade do nosso Deus. O cristão que estuda a Bíblia e aplica o que aprende, cresce em santidade e evita muitas ciladas desse mundo. Eu queria que os irmãos me entendessem que o objetivo da gente ler a Bíblia de capa a capa não é para a gente sair por aí sem envaidecer, não, porque eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, de Gênesis a Apocalipse, eu sei de tudo. Eu sei de todas as histórias bíblicas, eu sei de muitas referências. O único objetivo de você ler a Bíblia não é esse, não. Não é só você se encher de conhecimento teológico e na sua vida, na sua dinâmica de vida, no seu dia a dia, você não colocar aquilo em prática. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pronto. Lâmpada. Para que serve uma lâmpada nos pés? Para que serve uma lamparina quando a gente anda no escuro? É para a gente saber muito bem onde é que está pisando. E por último, a gente viu sobre a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Agora vamos ver um pouquinho da sua finalidade, no versículo 17. Eu termino já. A fim de que o homem, ou melhor, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui o texto começa a falar sobre a Bíblia tem a finalidade de aperfeiçoar os santos, para que esses santos eles permaneçam fiéis ao Senhor, mesmo que esteja vivendo no mundo em tempos difíceis, em tempos complicados, em tempos de grande contaminação. Ele deve permanecer na palavra do Senhor. Aqui está dizendo que essa perfeição, não está dizendo que você vai se tornar perfeito e que não vai pecar mais, não. Mas aí traz a ideia de que essa perfeição é Deus trabalhando em você, como se nós fôssemos um material bruto, que precisa ser melhorado, precisa ser lapidado, e que precisa passar por um processo de mudança, de crescimento, de santificação, de correção, de pensamento, emoções e ação. E ainda o texto diz que ele vai se tornar habilitado, gente.
Ele vai tornar-se capacitado. Significa que ele vai estar preparado para um serviço, equipado para obedecer a Deus e cumprir uma missão que Deus colocou nas suas mãos. Quanto mais nós conhecemos da Bíblia, mais capazes seremos de viver e de trabalhar para Deus. E por último, aqui nós precisamos entender a excelência no serviço. O texto vai dizer assim, né? Ele vai dizer assim, habilitado para toda boa obra. Aqui era tanto para o Timóteo ele continuar sendo um bom pastor, um pastor que cuida das suas ovelhas, que as ovelhas elas continuassem obedecendo ao Senhor, mesmo que estivesse vivendo num mundo contaminado, que a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós não somos desse mundo. A gente pode estar vivendo em qualquer cultura, mas nós somos aculturais, não sei se essa palavra existe. Nós não vamos nos moldar, nós não vamos nos conformar, como o Paulo vai dizer lá em Romanos, nós não devemos tomar a forma desse mundo. E vai ter alguns momentos que nós vamos ser chamados de quadrados. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu vou estar trabalhando numa empresa, eu procuro chegar cedo no meu trabalho, eu procuro cumprir as minhas obrigações, eu procuro falar a verdade, eu procuro ser honesto. Você ser honesto num país, com todo respeito, mas você ser honesto num país como o nosso hoje, é você ser tratado como otário. Habilitado tem a ver com viver de maneira agradável. E por último, traz a ideia, né, de servir com excelência. Como é que nós devemos servir com excelência? É que aquilo que nós aprendemos do Senhor não seja algo egoísta, não seja algo que fique para mim, que não seja igual a um mamorto que só recebe algo e não distribui para ninguém. É que aquilo que Deus tem feito na minha vida é para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Escutem a palavra de Deus e seja abençoada com a minha própria vida, com o meu próprio modo de ser. O cristão ele deve estudar as Escrituras e fazer-se útil a Deus e útil também para o seu semelhante. Deve estudar a sua Bíblia não simplesmente para si, para a sua salvação própria, mas também lê-la, evangelizar os outros, para que os outros também em Deus encontrem a salvação, encontre conforto, encontre alento, encontre amparo, encontre um modelo de vida a qual você já serve. Concluindo, a Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus para os homens. Ela deve ser a palavra de Deus, ela deve ser essa verdade, essa revelação de Deus, porque a sua origem, gente, ela é divina, é uma palavra confiável, é uma palavra verdadeira. O seu propósito e a sua finalidade de mudar a vida do homem, de transformar a vida do homem, de salvar o homem, libertá-lo dos seus pecados. É isso que a Bíblia se propõe, a fazer com que o homem viva para a glória de Deus, para que de fato o homem entenda qual será, qual é o seu real propósito na face da terra, que é de se agradar de Deus, é de glorificar Deus e viver constantemente em sua presença. Que Deus nos abençoe. Assim como os reformadores fizeram uma grande revolução no seio da igreja há 507 anos, que essa palavra ela possa constantemente estar fazendo reformas no nosso coração, nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa vizinhança, no meu modo de enxergar o mundo, no meu modo de lidar com as pessoas. Que Deus nos abençoe.